Bom dia! Ótima quinta-feira. Que incrível estar aqui com vocês mais uma manhã para a gente estar falando aqui sobre o nosso negócio de coaching. E vamos lá! Antes de começar todo o nosso bate-papo aqui, comece a compartilhar essa live que eu tenho certeza que tem muita gente, muito coach que está precisando dessas dicas que a gente vai falar por aqui hoje. Então, também vou compartilhar por aqui com os meus contatos, compartilhe com você aí com os seus contatos, porque com certeza tem muita gente incrível que merece estar aqui com a gente, fazer esse bate-papo essa manhã aqui de sacadas para o nosso negócio. E hoje, claro, a gente vai falar de algo que é muito importante, né? De alguns pontos de atenção que precisamos ter ao fechar o nosso processo de coaching, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Dani. Que bom que vocês estão aqui novamente, né? Pessoal que vem me acompanhando aí toda terça e quinta de manhã para a gente estar falando sobre o nosso negócio. Que incrível ter vocês aqui comigo, viu? Bom, hoje a gente vai falar sobre pontos de atenção ao fechar o nosso processo de coaching, né? Porque fechar um processo de coaching não é simplesmente a venda em si, existem detalhes que a gente precisa prestar atenção. Existem muitos pontos que é importante, não é simplesmente vender. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Lembrando, então, que quem fica comigo aqui até o final da live tem aqui uma dica bônus, uma dica extra, que sempre faz muito sentido, que sempre tem um gatilho imenso aqui sobre o seu negócio, né? Então, a gente sabe que um dos maiores desafios, né, um dos maiores desafios hoje é o fechamento do processo. E muitas pessoas, quando chegam até a minha mentoria, começam a me perguntar, né, Dri, qual que é o segredo na hora de estar fechando esse processo? Dri, qual que é o segredo? Onde que eu preciso prestar atenção na hora de fechar o meu processo? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Bom dia, Carla, bom dia, Gil, bom dia, Joseildo. Que ótimo que vocês estão aqui. Bom, então vamos lá. A gente marca uma sessão, né? Marca lá uma sessão de clareza, uma sessão matadora, seja como você gosta de chamar essa sessão. E aí chega no final, a gente faz todo o processo de venda. Mas e aí, Dri? O que que eu faço agora? Eu estou fazendo toda essa sessão, estou fazendo todo esse processo, mas não está convertendo. Qual que é a questão? Onde é que eu estou errando? Onde eu preciso prestar mais atenção para que esses processos eles comecem a converter realmente, que isso vire para mim um processo de coach pagante? E aí, vamos lá. A gente tem tudo que a gente aprende nas nossas formações, mas a gente não tem aquela técnica da venda, né? Que todo mundo, de uma certa forma, faz. E vamos falar sobre isso então. O primeiro ponto, quando você vai fechar um processo, né, que você está ali na sessão de clareza, fez o seu coach ter toda certeza que é aquele caminho que ele quer seguir, ele tem certeza que é aquilo que ele quer fazer com você, ele precisa seguir junto com você, agora ele só tem que saber como que ele faz, como que ele paga, quanto que é. E nesse momento, a gente precisa iniciar um processo de venda. Eu falei em uma live anterior que o processo de venda ele começa com o emocional. Então a gente precisa, ao longo da sessão de clareza, trazer a necessidade de que aquele coach precisa realmente fechar com a gente, que nós somos a solução para aquela dor que ele está sentindo no momento. Então, durante toda a sessão de clareza, você já vai trabalhar essa venda emocional. E aí, a hora que a gente chega realmente na conversão, é o momento em que a gente vai começar a aplicar outros tópicos, outras questões muito importantes. A primeira coisa que você precisa fazer
para fechar um processo de coaching, converter esse processo para pagante, é ressignificar o não. Por que isso? Muitas vezes, quando a gente está no nosso início de carreira e começa a fazer as sessões matadoras para virar uma conversão, a gente tem medo de receber um não. A gente tem medo de não converter aquele processo para um processo pagante. E esse medo acaba fazendo com que a gente não consiga fazer um processo de venda perfeito. Então, a primeira coisa é ressignificar o não. O não, ele vai existir, mas eu preciso aprender a lidar com ele. Só que lidar com o não não é ter medo de ouvir esse não ali no final da sessão de clareza ou de repente no próximo dia, quando eu abordar esse coaching e ele falar que nesse momento não dá para fechar o processo, tá? Ressignificar esse não é estar pronto para todos os nãos que vão surgir. Então, se eu não faço isso, se eu não estou pronto para receber um não, eu vou ficar inseguro naquele processo, eu vou ficar inseguro naquela conversa. Eu preciso entender que o não eu já tenho. Né? A partir do momento que aquela pessoa chegou até ali, naquela sessão, para fazer ali o processo de clareza, para entrar em uma negociação, eu já tenho um não. E eu preciso estar seguro disso. Agora, eu preciso converter esse não que eu já tenho para um sim. Tenho que perder esse medo do não. Né? Eu preciso entender que o não faz parte do processo. Eu preciso entender que o não é algo que vai acontecer no meu dia a dia. A hora que eu ressignifico isso, eu consigo fazer uma sessão de clareza, entrar no processo de conversão de venda tranquilo, sem medo e dar total atenção para realmente a venda que precisa acontecer. Então é muito importante eu aprender a lidar com o não, né? Quantos não eu já tive ao longo do meu processo? São incontáveis nãos. A pessoa, ela entende que eu tenho a solução para aquela dor, a pessoa entende que fechar o processo é aquilo que ela precisa no momento. Mas pode ter muitos fatores que não vão permitir que ela feche o processo naquele momento. E eu tenho que saber que isso vai acontecer ao longo da jornada. Eu tenho que saber que nem sempre aquela pessoa que está na minha frente está pronta ou apta financeiramente para fechar esse processo. E eu posso ter outras soluções, né? Eu posso ter uma esteira inteligente de produtos onde eu vou ofertar para ela outras soluções que de repente cabem no bolso dela naquele momento. Só que se eu estou travado com medo de receber não naquele processo, eu não vou conseguir sequer ofertar a minha oferta, ofertar a minha esteira inteligente, né? Sempre um não vai trazer novas oportunidades para a gente. Né? O não também é uma abertura de portas, é a abertura de portas para novos produtos, é a abertura de portas para apresentar a minha esteira inteligente de produtos. Então, eu necessito ressignificar o não dentro de um processo de venda. Eu tenho que entender que está tudo bem quantos não eu receber. Eu tenho que entender que esse não faz parte do processo e não entrar ali naquela sessão com o medo dele. Porque se eu faço isso, se eu faço uma sessão com o medo do não, consequentemente eu vou passar esse medo, eu vou passar essa insegurança para a pessoa que está ali. Tá? Então, primeiro ponto aqui desse bate-papo é a ressignificação do não, tá? Outra coisa, se eu começo a ter muitos nãos, se eu começo a não converter muito, é a hora de eu rever o processo. Então, eu preciso aprender com os nãos que eu recebo, mas ao mesmo tempo eu preciso rever o que não está funcionando dentro do meu processo. Porque se só está acontecendo não,
Não. Então, tem alguma coisa dentro do processo que eu estou fazendo que não está legal. É momento de eu sentar, é momento de eu analisar como eu estou abordando, é momento de eu ver como eu estou indo para essa sessão, como eu estou conversando, né? Se eu estou realmente tendo escutativa para captar ali as dores daquele coach que está na minha frente e mostrar para ele que eu tenho a solução para aquilo que ele está me falando. Né? Qual que é a abordagem que eu tenho feito? Como eu estou me comunicando? Como que eu estou chegando ali? Que confiança eu estou passando para a pessoa que está na minha frente? Quanto eu estou mostrando que eu tenho autoridade para ajudar essa pessoa naquilo que ela precisa? Então, se o não para o fechamento de processo ele começa a ser recorrente, é o momento de eu fazer uma análise do meu processo de conversão. Como está sendo o meu comportamento de venda na hora desse processo? A venda em si, ela depende somente de nós. A venda em si, ela depende somente do nosso comportamento, da nossa abordagem. Se está tendo muita negativa para essa conversão, algo dentro do meu comportamento e da minha abordagem não está funcionando. E aí sim é hora de eu rever esse processo. Eu já comentei com vocês a importância da gente confiar no processo que a gente está oferecendo. Quando a gente confia nesse processo, quando a gente confia na transformação, quando a gente confia na nossa entrega, é muito mais fácil fazer essa conversão. Se existe uma sequência muito grande de não para as sessões que eu estou fazendo, pode ser que eu não estou confiando no meu processo. Pode ser que eu não estou confiando na minha entrega. Então, se eu realmente estou tendo muitas negativas no meu processo, é hora de rever o que está acontecendo. É hora de rever as possibilidades dos nãos que eu estou recebendo. Tá? Um outro ponto muito importante, né? E que muitas vezes é automático que a gente não faça, que são as vendas consultivas. Quando eu estou fazendo um processo, né, de venda, eu preciso entender que eu sou um ser humano vendendo para um outro ser humano. Vender é essencial dentro do nosso negócio. A minha empresa, a sua empresa, todo negócio de coaching, ele precisa vender. Mas entenda que coaching ele é relacionamento. Pessoas falam para pessoas. E não adianta eu chegar dentro de uma sessão de clareza na angústia da venda. Não adianta eu chegar dentro de uma sessão de clareza no desespero que eu tenho que fazer aquilo virar dinheiro. Eu preciso chegar dentro da sessão de clareza no desespero da minha melhor entrega. Eu preciso chegar dentro da sessão de clareza e converter a dor do nosso coach em solução para ele. O dinheiro é uma consequência disso. Então, eu preciso aprender a fazer vendas consultivas. Quantas vezes vocês já entraram em alguma loja, por exemplo, e ficaram super estressados porque parecia assim um bando de pássaro ali em cima de você, todo mundo querendo vender. Todo mundo em cima, não te deixa respirar, né? E mostra um produto e pergunta se você precisa disso, pergunta se você precisa daquilo. Muitas vezes, esse tipo de abordagem, ele sufoca. A gente começa a se sentir constrangido dentro de um ambiente onde todo mundo está em cima, está em cima, está em cima querendo vender. E no online, num processo de coaching, não é diferente.
Se eu mostrar somente o interesse da venda, eu não vou vender. Se eu chegar desesperado em fazer dinheiro, eu só vou mostrar o interesse da venda para aquela pessoa que está na minha frente. E ela vai entrar exatamente nesse constrangimento da obrigação de compra. E não é isso que a gente quer. Então, como que eu faço vendas consultivas? É com a não insistência. Eu não posso ficar o tempo todo falando, ai, você tem que comprar, ai, você precisa disso, nossa, mas ó, você tem que vir comigo. Né? A gente vende dessa forma, a gente vende humanizado, sem grandes insistências. Eu vendo de uma forma humanizada, de uma forma consultiva, quando eu mostro a transformação, quando eu mostro a solução. E não quando eu mostro a necessidade da conversão de venda. Não quando eu mostro a necessidade da conversão de ter dinheiro lá na minha conta. O coach é relacionamento. Eu preciso me relacionar com a pessoa que está ali na minha frente, inclusive na hora da venda. Eu preciso mostrar para ela que ela é importante. Só que isso tem que ser verdade, isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser genuíno. Eu realmente preciso me importar com aquela pessoa. Eu realmente preciso me importar com aquele ser humano. E se importar com as pessoas, é ter soluções para as dores dela. E quando eu falo soluções para as dores dela, é soluções de forma de pagamento quando ela falar que quer. Eu não posso pensar só no meu bolso. Eu não posso pensar só no dinheiro caindo lá na minha conta. Hoje a gente vive um momento em que vai sair na frente, né? Eu acredito fortemente que a gente está entrando numa retomada de economia. E dentro de tudo que eu venho vivenciando, dentro de todos os momentos que eu estou vendo, coach vai ser, para o ano que vem, muito requisitado, né? Eu vejo hoje já, né? Se você perguntar para mim que espaço eu tenho na minha agenda, eu posso te atender em outubro. Em outubro eu tenho algumas vagas ainda. Mas eu começo a ver que lá para o ano de 2022 isso vai ser muito maior. Só que tem um porém. A gente está entrando em retomada de economia. E se eu não souber tratar a pessoa como pessoa, se eu começar a pensar somente no meu bolso, somente no financeiro, eu não vou converter processos. Porque a retomada de economia é para todo mundo. É para pessoa física e para pessoa jurídica. E eu preciso fazer vendas consultivas. Eu preciso fazer vendas humanizadas. Eu não posso mais pensar só no meu bolso. Nunca foi assim. E agora menos ainda. Então eu preciso ter consciência que para eu fazer uma entrega bem feita, eu tenho que ter formas de negociação. Eu preciso confiar na pessoa que está ali. Ela é um ser humano querendo transformação, como eu já tive transformação na minha vida. E se eu já fui transformado, eu tenho como ajudar essa pessoa a ser transformada. Olha que importante isso, né? Eu parei de pensar que estou vendendo e comecei a entender que eu estou contribuindo. E é isso. Existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Eu preciso entregar valor. Eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu não estou interessado no dinheiro dela. Eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu estou interessado na transformação de vida que esse processo vai gerar para ela.
Só que isso tem que ser verdadeiro. Ninguém vai sentar na minha frente e achar que eu estou querendo o dinheiro dela. Porque eu não quero o dinheiro dela. Eu quero a transformação dela. E a transformação dela, a transformação que eu entrego para ela, o dinheiro é a moeda de troca por essa transformação. E isso tem que ser verdadeiro a hora que você for fazer a sua conversão. Isso tem que ser real. Então, para fazer esse tipo de venda, para fazer esse tipo de venda consultiva, você tem que trabalhar a sua mentalidade com dinheiro. Tá? Você tem que trabalhar a sua mentalidade do dar e receber. Isso é muito importante. E quando eu falo em trabalhar a mentalidade do dar e receber, eu estou falando de uma forma muito completa. Porque tem muitas pessoas também que não acreditam que merecem receber. E você precisa acreditar que você merece sim receber pela sua entrega. Esse receber, muitas vezes, também não é só financeiro. Esse receber é receber a transformação que está vindo do outro lado. É receber o agradecimento por aquilo que você está entregando. É receber o carinho das pessoas por tudo aquilo que você está proporcionando. Então, trabalhar a nossa mentalidade do dar e receber é muito importante dentro dessas vendas consultivas. É muito importante para você tornar esse processo de venda humanizado. E só aí você vai começar realmente a trazer para a sua vida que dinheiro é uma consequência da sua entrega. Tá? Entenda, dinheiro ele é necessário sim, claro que é. Ele é importante para os nossos sonhos. Mas se eu ficar preso o tempo todo no dinheiro, na necessidade de venda, preciso vender para ter dinheiro, preciso. Isso não vai ser humanizado na hora que você estiver na frente da pessoa. Então, trabalhe a sua mentalidade com essa questão do dar e receber. Isso é muito importante. Torne esse processo de venda humanizado. A próxima questão, na hora da conversão dos processos, é o seguinte. Acaba que a gente, né, se a gente for pensar na nossa empresa, no nosso negócio de coaching como se, o negócio de coaching por um todo, a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa, principalmente quando a gente está começando e a gente ainda não tem pessoas para nos ajudar, né? Hoje eu já estou formando uma equipe, hoje eu tenho pessoas comigo, né, para que possam me ajudar. Hoje eu tenho 3 pessoas lindamente engajadas comigo. Mas até algum tempo não tinha. Então, a Adri precisava ser financeiro, a Adri precisava ser produto, a Adri precisava fazer posts, a Adri precisava fazer captação de clientes. E isso, o que que acontece? Nos demanda muita energia, nos demanda muito tempo. A gente começa a entrar num processo, né? A gente chama isso, né? Nós somos euquipa, né? Euquipa, eu que faço tudo. E a gente entra num processo de muita demanda de energia. Então, eu preciso começar a entender, mesmo que eu não tenha pessoas para me ajudar, o que que eu posso deixar mais fácil? O que que eu posso automatizar? Então, por exemplo, hoje a gente tem tantos recursos, né? Para agendamento de posts, aí até mesmo de formas gratuitas, né? Antigamente a gente não tinha, hoje já está vindo recursos de forma gratuitas, né? De repente, uma agenda inteligente,
um processo de agenda inteligente que o próprio coach pode ir lá e remanejar o seu horário. Por quê? Eu preciso começar a sistematizar e otimizar o meu tempo para gastar energia para aquilo que é necessário. E onde que eu preciso concentrar a minha energia? Na conversão. Porque você, coach, é o produto. Nós somos o produto do nosso negócio. Não tem como a gente delegar para alguém fazer esse processo de venda. Não tem como a gente colocar ninguém sentadinho no nosso lugar na frente do coach e converter esse processo. Então eu preciso gastar energia exatamente para isso. Para sentar com a pessoa no um a um, no olho, entender que eu sou o produto, entender que eu sou o responsável pela conversão de venda. Se eu gastar energia demais com outras coisas, eu não vou ter energia para fazer essa captação de cliente. Eu não vou ter energia para sentar na frente daquele coach e entender que a responsabilidade da conversão é minha. Então é momento, mesmo que você não consiga ter pessoas para te ajudar, de entender como que você consegue otimizar todos os processos. Como que você vai organizar a sua agenda, o seu dia a dia e otimizar tudo que você precisa fazer. Tá? Com o tempo, o seu negócio vai crescer e você vai poder ter pessoas para te ajudar. Mas se nesse momento você não tem, como que você otimiza isso para colocar energia exatamente para aquilo que exige você, para colocar energia exatamente para aquilo que você precisa? Não adianta eu ficar o tempo todo me apavorando, fazendo as coisas num sistema, ufa, consegui fazer. Ufa, consegui colocar o post. Ufa, deu certo. Eu preciso ter espaço, eu preciso ter um respiro para fazer essas coisas. E se você é um coach que está entrando em transição de carreira, que ainda trabalha num outro negócio para fazer essa transição, mais ainda que você precisa otimizar esse seu tempo. Mais ainda que você precisa compactar essa gestão de tempo de agenda. Então, comece a observar como que você pode facilitar o seu dia a dia. E concentre a energia muito mais naquilo que depende demais de você, que é o processo de conversão e a entrega dos processos. Então, a gente economiza energia de um lado para colocar muita energia naquilo que realmente depende da gente para o nosso negócio funcionar. E aí é muito importante eu entender algumas coisas, né? Porque se eu coloco, né, muita energia no medo de ter não, eu não vou colocar energia suficiente para aquilo que depende de mim. Se eu coloco muita energia para pensar no dinheiro que tem que entrar, que tem que converter, ai meu Deus, não vai dar certo, eu não vou colocar energia para fazer uma ótima conversão. Então, muitas vezes, a gente coloca energia, concentra energia em coisas que nem são necessárias estar depositando energia. O meu convite para você aqui é olhar para o que você tem colocado energia que na realidade não é necessário. Entende que pelo menos 90% dos nossos problemas, eles nem aconteceram. A gente que está criando. Então, quantos problemas eu estou criando dentro do meu negócio de coaching? Quantos e se eu estou colocando dentro do meu processo de conversão
que nem chegou ainda e eu estou gastando energia antes de acontecer. Eu estou gastando energia antes desse processo se tornar real, né? Estou causando problema ali, ó, sem necessidade. E aí eu fico preocupado. Eu fico preocupado que não vai dar certo, eu fico preocupado que eu não vou vender, eu fico preocupado que eu não sou capaz. Eu fico preocupado com o que o coleguinha está fazendo. Eu fico preocupado olhando a grama do vizinho. Eu fico preocupado com quantos seguidores fulano tem e eu só tenho isso. E aí eu tô gastando energia com tudo isso e deixando de ter energia para aquilo que é necessário. Eu estou olhando para o que todo mundo está fazendo e consumindo a minha energia com isso e deixando de gastar a minha energia para fazer uma ótima conversão. Né? Olhe para isso. Olhe para o quanto de energia você tem depositado para o que não é necessário para o seu negócio e deixando de concentrar energia para o que realmente é necessário para o seu negócio. Coloca aqui para mim, né? Coloca aqui no chat se faz sentido isso para vocês. Né? Me deixa saber se faz sentido isso. Quanto de energia a gente coloca nas coisas que não são necessárias? E aí, na hora de fazer o que realmente é necessário para converter cliente pagante, eu estou cansado. Por quê? Eu já causei um monte de problema que nem existe só porque eu coloquei energia naquilo que não estava fazendo, naquilo que não era necessário. Coloquei energia naquilo que nem precisava colocar assim, ali. Mas para que colocar energia nisso? Tá? Então, eu tenho que focar no que realmente importa. E o que importa é eu viver de coach. O que importa é eu conseguir multiplicar o meu faturamento. O que importa é eu entender que a minha empresa só depende de mim. A minha empresa depende do eu coach para fazer todas as conversões que eu preciso. Não adianta eu ficar terceirizando coisas que só dependem de mim. Eu preciso fazer todas as entregas. Mas eu estou fazendo essas entregas para pessoas, para seres humanos. E eu preciso ser humana na hora de fazer essa entrega. Eu não tenho que estar concentrado o tempo todo no dinheiro. O dinheiro é a troca pela transformação que você vai gerar para o seu coaching. Só que se a gente funcionar como aquelas lojas que vem aquele monte de vendedor querendo vender tudo, a gente não vai vender. E entenda, coach, você tem que fazer humanizado na frente do seu coach e você tem que fazer humanizado dentro das suas redes sociais. Não adianta ficar o tempo todo pensando só na sua conta bancária. E é por isso que você tem que trabalhar fortemente o dar e receber. Porque você entrega e recebe por essa entrega. E se você for uma pessoa que não se permite receber, você também não vai converter clientes. Porque você vai ter medo do não, ou você vai ter insegurança de cobrar, ou você vai ter insegurança na hora de receber. Então, você tem que trabalhar o dar e receber. Isso é muito importante dentro da nossa mentalidade. Então, vamos recordar aqui, né? Antes de eu ir ali para a nossa sacada final, vamos recordar o que a gente falou aqui nessa live, né? Dos pontos que são importantes na hora de fazer a conversão. Então, o primeiro ponto é ressignificar o não. Eu preciso entender dentro de cada sessão que o não já existe. Eu já tenho esse não. E eu preciso trabalhar para converter o sim. Mas que muitas vezes esse não também é uma porta de entrada para outros caminhos. Porque se eu tiver uma
esteira inteligente de produtos, mesmo que eu receba ou não por um processo, eu tenho ainda a oportunidade de oferecer outros produtos que vai converter o cliente e ajudar ele na transformação da vida dele. Mas eu não posso chegar com medo de receber não dentro de uma sessão, porque esse medo me causa insegurança. E a insegurança não vai me deixar fazer a melhor entrega dentro daquela sessão de clareza. Então, o primeiro ponto é ressignificar o não. Entender que eu já tenho não e que tá tudo bem eu ouvir não do meu cliente, que eu tenho outras portas, eu vou receber esse não com muito amor, com muito carinho, mas que esse não é porta aberta para outras coisas que eu vou fazer e vou poder entregar para ele, mesmo que não seja um processo de coaching, ok? O segundo ponto, então, é a análise do meu processo. Se eu estou recebendo muitos não, se eu estou ouvindo muitos nãos para o fechamento, é hora de sentar e fazer uma análise da minha entrega. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo de certo e errado que não está convertendo para processo pagante. Tá? Então, é muito importante essa análise. É muito importante eu entender o que está certo e o que está errado dentro do meu negócio de coach, o que está certo, o que está errado dentro da minha sessão que eu não estou conseguindo converter, arrumar, remodelar para poder conseguir converter mais clientes pagantes e aumentar o meu faturamento. O terceiro ponto, então, é fazer vendas humanizadas, né? Olhar para aquela pessoa que está na minha frente como pessoa e não como uma maquininha de fazer dinheiro para mim. Eu preciso entender que aquele processo é um processo de dar e receber. E que aquela pessoa que está sentada na minha frente, ela tem uma dor e está buscando solução para a dor dela que eu tenho. Mas naquele momento em que a gente está ali, não é para o dinheiro que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para o ser humano que está na minha frente. Porque enquanto eu estou pensando somente no dinheiro, eu não vou conseguir fazer uma venda humanizada. Então, é muito importante a gente começar a prática das vendas humanizadas e ter soluções para esse coach quando ele quiser fechar um processo com a gente, né? Ter soluções, formas humanizadas de meios de pagamento. E o quarto ponto aqui citado é olhar para o que eu estou colocando energia demais que não é necessário e deixando de concentrar energia para aquilo que é necessário. Então, se eu sou o produto, se a conversão depende de mim, se eu preciso ser a pessoa que vai estar ali à frente na hora do momento de venda, é aqui que eu preciso colocar energia. Mas eu preciso olhar o que tem me sugado energia que eu não estou conseguindo colocar energia aqui. E muitas vezes, quando eu paro para olhar para isso, eu vejo que eu estou colocando energia no que não é, no que não importa. Eu estou colocando energia no que não é necessário. Muitas vezes eu coloco energia nos medos, eu coloco energia no que o outro está fazendo, eu coloco energia no número de seguidores que o outro tem e eu não tenho, e eu esqueço de concentrar energia no que realmente importa. E aí, né, como eu sempre falo para vocês, que no finalzinho eu trago aqui grandes sacadas, várias dicas, né? E a dica que eu tenho para trazer aqui para vocês é o seguinte: tenha a sua tribo, tá? Eu me lembro que quando eu comecei esse processo de evolução, de desenvolvimento pessoal, por algum tempo eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas. E o que era isso? Eu percebi que eu não conseguia mais conversar com as pessoas, que eu sempre conversei do mesmo jeito. Eu percebi que algumas pessoas começaram a se afastar. Eu percebi que eu já não tinha, talvez, paciência para alguns assuntos. E naquele momento eu comecei a achar que era comigo. O que está acontecendo de errado comigo? O que está de errado? Por que eu não estou mais me conectando com essas pessoas?
Mas depois eu entendi que eu dei alguns passos na minha vida, que eu entrei numa fase de crescimento. E que algumas pessoas também deram esses passos comigo. Algumas pessoas deram esses passos comigo. Outras pessoas não. Outras pessoas ficaram. E quando essas pessoas ficam, a gente acaba não se conectando tanto. Não é que a gente não goste delas, não é que não faz mais sentido, não é isso. Mas muda o meio, muda a conversa, né? Muda a nossa inteligência emocional para aquilo. E a gente tem que entender que tá tudo bem os momentos em que a gente precisa mudar de tribo. A gente precisa muitas vezes encontrar um meio, um grupo, uma tribo que nos vai fazer pertencer novamente. E eu confesso aqui para vocês que eu amo entrar em tribos, sentar naquela mesa onde eu me sinto pequenininha. Eu adoro sentar em mesas onde eu me sinto a menor de todas, porque é ali que eu sei que eu posso crescer. Enquanto eu estou sentada numa mesa que está fazendo muito sentido para mim, que está tudo igual, eu começo a sentir incômodo, porque significa que eu estou na zona de conforto. Então eu sempre busco tribos onde eu sou a menorzinha, eu sempre busco grupos onde eu posso pertencer, que eu sou a menorzinha. Eu não abandono aqueles grupos, eu não abandono aquelas tribos, porque eu continuo pertencendo, mas eu dou novos passos para grupos que tenham coisas para somar. Isso, para mim, é estar em constante evolução pessoal permanente. Então, a minha dica aqui é: tenha grupos, esteja dentro de grupos, esteja dentro de tribos que você se sinta pequenininho. Esteja dentro de grupos que você entenda que naquela mesa, todo mundo que está ali tem muita coisa para contribuir com você. E que eles estão falando de coisas que você nem nunca viu na sua vida. Porque é aí que você vai aprender. É nesse lugar que você vai ser empurrado para os seus próximos passos. Porque se você ficar num lugar onde está todo mundo igual, você só vai ser igual. Você pode estar numa outra mesa, numa outra tribo para contribuir. Mas se você quer crescer, esteja em grupos que possa somar para o seu conhecimento. Quando você começar a se sentir incomodado no seu meio de convivência, que já, nossa, a conversa não está batendo, está estranho, entenda que é hora de você mudar de tribo. Sente em outra mesa de pessoas que possa contribuir mais para o seu desenvolvimento. Crie grupos de pessoas que possa contribuir mais com o seu desenvolvimento. E com aquele outro grupo contribua para que eles possam crescer e dar passos para estar onde você está hoje. Faz sentido para você? Então, bora lá buscar conhecimento, bora lá buscar grupos que possam nos fazer pertencer e nos fazer contribuir também. Mas que, acima de tudo, que esses grupos que a gente venha a pertencer sejam grupos que possam nos fazer caminhar, né? Dar passos gigantes para a nossa evolução. E como vocês já sabem, a gente está aqui, eu estou aqui toda terça e quinta-feira para trazer aí para vocês novos insights, novas sacadas para o seu negócio de coaching. Mas tem uma novidade aqui. Semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, vou estar aqui às 8 e 7 da manhã para trazer conteúdos incríveis para fazer você multiplicar o seu negócio de coaching, tá? Outra coisa, pessoal, canal do YouTube tá rolando todos os dias, vídeos lançados lá com dicas maravilhosas para que você possa multiplicar o seu faturamento. Então,
corre lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você ser notificado dos novos vídeos que estão chegando lá. E compartilhe com seus colegas, compartilhe dentro dos seus grupos, que essas lives estão acontecendo aqui, que tem também conteúdos incríveis lá no canal do YouTube, para que vocês possam, né, também ajudar essas pessoas a crescerem com o seu negócio, a alavancarem o seu negócio de coaching, multiplicar o seu faturamento. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui, que desprenderam esse tempo da manhã para a gente estar falando de negócios, crescendo o nosso negócio juntos. E eu espero vocês, então, na semana que vem, terça, quarta e quinta, 8 e 7 da manhã. Um beijo grande, ótimo dia para vocês.